Estamos ao vivo. E aí, galera? Como é que vocês estão? Tudo na paz aí? Deixa eu arrumar, gente. Tô sempre de boné porque meu cabelo tá gigante. E eu tô com meu café aqui, ó, porque são 8 da manhã. Mas eu tô muito animado que a gente vai conversar. Tô muito animado que hoje tem um cara muito gente boa, um cara muito legal aqui pra conversar comigo. Eu tô esperando ele entrar aí, pedir uma solicitação. E vai ser demais, vai ser demais. Aí, ó, já chegou. Ó, eita glória. Elton, Elton. Grande Ó, Binho! chegou. É Eita, o homem aí, Jesus. como é que tá, mano? Tudo bem? Tranquilo, velho. E você? Tudo bem. E aí, Tá- teve que acordar cedo hoje? Que isso, cara? A gente sempre acorda. Como é que tá o áudio aí, garoto? Tá bom? Aqui tá legal, tá O legal. seu tá perfeito pra mim também, Legal. né? Então, vamos desenrolar essa conversa, né, Binho? Vamos Expectativa, desenrolar. velho. Que Tava, bacana. tava muito animado pra bater esse papo aí com você, Sim, cara. cara, que bacana. Vamos lá, vamos que o Espírito Santo vai nos conduzindo para que a gente possamos levar um papo legal e abençoar as pessoas e também aprender muita coisa aí, É sim. É né? legal porque, bom, eu sempre gosto de falar um pouco sobre como começou, né, a ideia das lives. Lógico que a gente já conversou sobre isso, né? Eu comentei com você, Sim. mas a ideia sempre é trazer um crescimento, né? E nessas lives quem mais está crescendo e mais aprendendo sou eu, assim, é muito legal. Eu acho que Hum. primeiro o Espírito Santo está fazendo em mim, né? E eu espero que ele possa fazer através dessa live também, né, para aqueles que estiverem vendo, né? E cara, Isso. obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite, né? Obrigado por ter disponibilizado um tempo aí. Sei que é corrido, né, aqui no Japão, mas fico muito feliz. Você é um cara que, quando eu pensei no tema técnica de som, toda essa parte assim, já lembrei de você. Uau, cara. Velho, eu nem agradeço muito a confiança, né? Esse papo que a gente tem, se conhece assim, não faz tanto tempo, né, Binho? Mas É verdade. o que eu acho mais legal mesmo, né, Binho, é isso, né? O que o áudio nos uniu, né, cara? O que É. que o áudio fez, né? Claro, quem nos une é o Senhor, o Espírito Santo de Uhum. Deus que nos une e tudo. Mas essa parte do áudio fez algumas alianças conosco e fizemos amizades tremendas, né? E É essa verdade. parte de live, cara, igual, né? Eu acompanho direto o que você tem feito. E tem umas lives, cara, que é assim, que a gente fala, velho, essas realmente não poderia ter ficado somente numa mesa só para esses dois. Deveria outras pessoas Uhum. escutarem, né? E Sim, essas três lives anteriores que você fez, eu acompanhei, aprendi muito, fui muito edificado, né? E glória espero a também Deus. que hoje também possamos também desenrolar nessa mesma linha. Com certeza. Cara, então bora lá, vamos ver. Vamos lá, velho. Bom, para quem talvez não conheça você, não sabe, primeiro vamos começar com o nome, cara. Como é que você gosta? Porque eu sei que tem uma briga aí, né? Técnico de som, sonoplasta, operador de áudio. Como é que se define o cara? Fala pra mim. Cara, eu vejo assim que já me perguntaram isso várias vezes, eu imaginei que você iria me perguntar isso. Cara, pra mim, assim, eu não me importo com. Eu prefiro que me chame irmão da mesa. Irmão da mesa, muito bom, cara. Muito bom. Irmão Porque. da mesa é bem cristão, né? Não é, Bem cara, crente. porque os caras falam, cadê o irmão da mesa? Cadê o irmão da mesa? Porque tem É pessoas que se verdade. ofendem com certos O nomes, com tema devia outros. ser esse, cara. O tema Cara, devia ser esse. Irmão então da eu falo, mesa. como é que é? Eu falo, eu sou o irmão da mesa, porque talvez o título, às vezes, se te coloca num patamar assim, que te coloca talvez mais pressão. E o irmão Ah, da mesa, cara, é tão legal, né? O irmão da legal. mesa. Verdade, mano. Então, pra mim tanto faz, mas Ó, o eu sempre Luquinha me falou chamo. Ó, o mesista, Luquinha. mesista. Chama ele de mesista pra ver se ele gosta. Ei, Luquinha, eu vou chamar ele pra fazer uma live aqui depois. Chama, cara. Esse cara você tem que Esse chamar. cara sabe, esse é fera. Em qualquer tema, chama ele. Ele é Eu até 10, ele abro é mão da 10. minha. Entra aí, Luquinha, que eu saio. É, é nada. Ó, Cara, o e outro como aí é também, o que. Cássio aí, ó. O Ó, Cássio é o outro irmãozão aí, ó. Cássio, que legal, cara. Cara, e fala pra mim então, vamos começar aí.
com a sua história, né? Como é que iniciou o áudio aí na sua vida? Como é que você sempre gostou? Foi uma área que você já pensava desde muito cedo? Ou foi necessidade? Conta um pouco da sua história aí pra gente. Cara, a live é só de 1 hora, né? Não, a live Não, é aleatória. rapaz, Eu rapaz. com meu irmão ficamos 1h40. Mas, amigo, vamos lá fazer um resumo assim, como é que é. Tudo começou assim, né, na igreja pela necessidade, né, Binho? Eu, na verdade, assim, quando eu me converti, eu sempre fui aquele cara assim que eu gosto muito de servir. Aparece uma necessidade, não sei se é pelo esse meu jeito imperativo, né, Uhum, de ser, né? Eu sempre gostei muito de servir, ajudar. Não, mesmo não sabendo, mas buscar para aprender, né? Então eu comecei na igreja, na verdade, assim, com o ministério infantil. Eu era o tio das crianças no legal. começo. E sempre em eventos, essas coisas, o som tá no meio da igreja, né? Para Uhum, as crianças, para dança, para teatro, sempre teve nesse meio, né? uhum, E sempre assim, você também sabe, muito sabe, sempre existe uma escassez de pessoas para saber mexer nisso aí. é E verdade. aí a gente tem que aprender, pelo menos soltar o som e ligar o microfone, né? Isso aí a gente tem que Aham, aprender para poder ter o evento, né? sim. E aí eu fui começando a buscar. E depois disso aí eu passei para o Ministério de Adolescente, que aí já tem uma banda. Então eu já Uhum, precisava não só mais de um microfone, mas de alguns instrumentos também. Lá, aham, precisava aprender. Mas até então, Binho, era assim, só de não dar microfonia, eu já ficava muito feliz. uhum, E saísse algum som lá nos PA, eu já ficava muito feliz. Uau, consegui. Mas sempre aham, assim, o intuito principal onde que eu estava no ministério seria infantil ou adolescente, e o som era tipo, saiu, beleza. Não me busquei como fazer, me estudar, me uhum, aperfeiçoar. Mas sempre gostei muito dessa área, achava muito, porque eu sou apaixonado por música, né? Então, como uhum. eu não toco nenhum instrumento, mas gosto de estar no meio de vocês, porque é uma galera legal, gente. São os músicos da igreja. Esse povo é legal demais, cara. Tenha Não, no meio desse essa povo, opinião cara. é só sua. Esse povo é muito legal. E eu falei, gente, eu quero estar no meio desse povo. Esse povo é legal, mas eu não toco instrumento, tá? Então eu vou lá e chegar na hora, assim, como na hora do culto, do louvor, tinha um irmão que ficava lá, o irmão na mesa que ficava com o iPad, e eu sempre ficava perto dele. Ficava Aham, perto dele, olhando e fazendo, assim, aí, às vezes a gente fazia alguma pergunta, mas na hora o cara não tem como responder, e eu ficava naquela e procurava e tudo. E foi criando isso. Só que chegou a pandemia. Aí o rapaz que tomava conta, tomava conta do som, essas coisas, teve seus compromissos, como todo mundo teve, aham, mudar, se ajustar conforme a nova realidade, e ficou assim, sem ninguém ali. E a pessoa entendi. assim que tinha mais, que só sabia ligar o microfone, infelizmente, era eu. E eu Uhum. peguei, eu falei assim, cara, eu vou. E nem eu mesmo acreditava em mim, cara. Mas assim, Olha, Deus faz tudo tão perfeito, Binho, porque assim, com certeza, se naquela hora fosse uma banda inteira, eu não conseguiria fazer, cara. Não tinha hum, condições por falta de experiência, de conhecimento. Então, no começo aqui que foi voltando assim, no meio da pandemia, era um teclado ou playback e uma voz. Era aham. aquilo que eu estava sabendo fazer lá com as crianças. Olha, que interessante, cara. Tá vendo como é que Deus faz todas as coisas, cara? Porque se fosse uma banda, não. E Deus foi tão paciente e carinhoso comigo que os instrumentistas foram voltando aos poucos. Um Hum, vocal, um teclado, um violão. E a bateria, cara, foi um dos últimos a voltar, graças a Deus, porque se começasse com a bateria eu tava perdido, cara. Então, assim, com o tempo, com a passar de cada semanas, assim, sempre dava coisa errada, igual hoje dá. Só que a aham, gente nunca pode se conformar, né, Binho? Porque deu errado isso, tem algum problema, e eu procurava buscar. Cara, eu estudava igual doido, assim, sobre esse tema, porque eu queria fazer com excelência. Se foi me uau. confiar daquilo, eu queria fazer com excelência, né? Tem Uhum, uma palavra que o pessoal fala bastante assim, né? Que a excelência, a honra a Deus e abençoa as pessoas, né? é E era verdade. isso que eu buscava fazer. E comecei a buscar, e foi indo, cada semana a gente foi aprendendo coisas novas, até que chegou um ponto que as pessoas falam, o bichinho do áudio me picou e eu me Hum, apaixonei por isso.
Que Então foi legal. assim, oportunidades abertas, e eu fui agarrando e fui me dedicando, e o Senhor foi dando graça e Dando abençoando. graça. Foi mais ou menos isso. Que 10. Uma coisa que você falou interessante, cara, é que o começo de tudo estava no coração em servir, né? Sim, Eu Binho, isso acho é que verdade. ter esse coração, ter o coração voltado a servir a igreja é o princípio de você fazer, de você querer fazer algo excelente, né? Sem dúvida. Porque, pelo menos quando eu penso na igreja, eu penso em algo que não é meu, né? Exato. É algo que é do Senhor, né? Então é importante ter esse coração, né? Acho que o coração, às vezes o nosso coração tá tão corrompido que a gente acha que é para nós e é onde a gente começa a achar defeito, a fazer tudo de qualquer jeito, né? Exato, Binho, Mas, exato. cara, você falou algo muito interessante também, que para mim é uma novidade. Eu achava que Meu Deus, falei eu algo. Oh, achava que era, como é que fala a palavra? Eu achava que isso era um dos principais requisitos para um cara mexer no som, que é tocar um instrumento. cara, Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Eu até anotei, eu tenho uma colinha aqui, né? A pessoa vai falando, eu vou anotando, né? Então você não toca então para o cara aprender e entender de música, porque precisa entender de música, né? Num contexto geral. Então o cara não precisa tocar um instrumento, assim. Fala sobre isso. cara, você tocou no assunto assim, até que no meu pastor Cid uma vez chegou aqui, assim, depois de certo tempo ele falou assim, Elton, como é que é isso? Porque você é desafinado para cantar, você não toca nenhum instrumento, e como você consegue essas coisas? Eu falei, pois é, pastor, tem aquele negócio, né? Que é o poder de Deus se aperfeiçoa, né? Porque isso eu É posso dizer verdade. que é graça pura de Deus, Binho. É graça pura de Cara, Deus, que cara. legal. Uma coisa que eu percebo, Binho, é o seguinte, cara. Se o cara é músico, igual você é músico, se você for mexer na mesa, você vai ter muito mais. Pelo menos você vai saber o que você quer do som. Como fazer isso, talvez você não vai saber. Mas o que você Hum, deseja daquilo ali, você sabe. mas o Então, cara também tocar um instrumento não influencia ele em certas áreas? isso que eu ia falar pra você. Porque igual Ah, você toca muito na parte de, né, teclado, violão, não sei se você toca aham, bateria, que eu nunca vi. Você tá muito nessa parte da harmonia, da melodia. uhum, Talvez isso vai te chamar mais atenção do que o ritmo da bateria na é sua verdade. mixagem. Por quê? Né? E talvez seja esse o ponto que talvez assim, a maneira que eu faço o som, eu não favoreço ninguém. Por mais que eu puxe Ah, um pouquinho interessante. de saco do baixo, porque eu gosto do baixista. Eita, aleluia. Principalmente, eu gosto do baixo, o Sinto baixista, Deus ele, nessa live, hein? Ó, entendeu? Por mais que eu puxe um pouquinho assim, pouca coisa do baixista, né? Mas isso favorece porque eu consigo não puxar, prestar atenção somente em um instrumento, né? aham. E para uma pessoa que não toca instrumento, né? Por mais que eu já tentei, rapaz, eu acho que, não sei, Deus vai me dar graça. Eu creio em nome de Jesus que essas cordas grossas um dia vão sair, Amém. né? Eu vejo que a gente temos que gostar muito de música, Binho. Eu escuto Hum. música o dia todo, cara. O repertório, por exemplo, que vai ser tocado de domingo, cara, eu passo a semana inteira escutando esse repertório. Às vezes eu brinco, eu escuto mais que os próprios músicos. Porque eu Eu não duvido, imagino. não. Fala assim, cara, eu sou amigo Comece o dos mimimi aí, músicos, mas cara. eu não duvido, não. Eu sou amigo dos músicos. Então, eu penso o seguinte, que eu imagino que talvez você possa me falar. Vocês talvez vão querer fazer o mais próximo possível daquilo que está ouvindo, né? Você, eu Sim. imagino, né? Claro, tem alguma Aham. coisa que vocês vão colocar sua maneira e tudo. Então eu penso, cara, olha o baixo aqui, olha a guitarra, olha esse teclado como aquele já, né? Então eu Uhum. vou criar na minha cabeça isso. Então a pessoa que não é músico, ela tem que criar uma memória, uma referência no seu ouvido daquele repertório. E é isso. Muitas Entendi. vezes eu não consigo porque talvez os músicos talvez não façam tão igual. Também não somos Hum, tão profissionais como o CD, que eu sei que tem tudo uma produção, uma masterização, sim. mas nós que não tocamos, é impossível? Não é. Deus, que você tenha Hum. realmente desejo essa falta de, por exemplo, por eu não tocar nenhum instrumento, essa falta eu tenho que compensar ouvindo muito, cara. Eu Ah, tenho que ouvir muito. interessante. Então, uma falta de um tem que ser compensada por outro.
E isso realmente Interessante. demanda uma dedicação A mais, que é né? igual o músico também para tocar, Sim, vocês precisam de uma dedicação, é né? verdade. Que legal, cara. Cara, era algo que eu. Bom, eu não acreditava que alguém que não tocasse não podia ser, mas eu acho que era algo que realmente entrava nessa área da pessoa não ter é, é, Uma preferência, talvez, né? familiaridade com a música, né? Ah, Então, sim. então, então saber que a pessoa, mesmo ela não entendendo, tipo, teoricamente do instrumento, né, de Sim, música, sim. ela, ela consegue. Eu acho que talvez porque tem mais a ver com a sonoridade, talvez seja isso. Exato, talvez. Queira ou não queira, né, Binho? Você acaba que, por estar no meio dos músicos, você aprende um pouquinho, né? Claro, se for Aham, pinar um instrumento, eu não vou tocar uma música, talvez dar um teclado, um parabéns para você, aham, talvez alguma coisa, a gente acaba que aprende por estar no meio, né? A gente também tem que aprender um pouquinho para mim poder conversar com vocês, músicos, porque eu aham, preciso de algo, e se eu não conversar talvez um linguajar que vocês entendam, né? Fica até mais. A comunicação fica mais difícil, né? Então, o irmão da mesa, ele tem que ter essa dedicação, né? E eu acho que o Cássio eu acho que também toca algum instrumento, então realmente assim, não é obrigatório, mas precisa aham. da dedicação se você queira fazer com excelência, cara, né? Que legal. Cara, e também, é, uma coisa que eu observo, Uhum. principalmente, tipo, às vezes que eu vi você mexendo também, o Luquinha ali e tal, é, é uma coisa chamada. Bom, vou deixar essa parte mais pro final. Essa parte é mais É interessante. polêmica, meu É mais Deus! polêmica. É. Fala pra mim, como é que você vê então toda essa dedicação sua, todo esse tempo que você ouve música, todo esse prestar atenção nos elementos, como que você enxerga isso dentro do contexto ali do culto, né? Você você sente diferença ou você acha que é só um a mais? Por exemplo, vou dar um exemplo pra gente partir dele, tá? Certo. Se a banda não tá tão legal, você consegue compensar isso no som? Rapaz, olha, Binho, essa banda não tá muito legal. Ou Veio tipo, várias ferrou respostas. um? Não, eu entendi, eu tô pensando aqui uma linha de raciocínio, né? Aham, É pode tipo ficar à assim, vontade. né, Binho? O que nós técnicos de som temos que pensar é o seguinte, né? Muitas vezes não tá legal também, porque eu imagino assim, para vocês que estão ali na frente, há uma pressão, há uma cobrança, porque tá todo mundo olhando. Então, isso aí. A gente não pode colocar 100% a responsabilidade em cima do músico. Por mais que aconteça essas coisas, assim, de coisa, pode ser que seja também que ele não dedicou, treinou, ensaiou um pouquinho antes, Uhum. e a insegurança vem por falta a insegurança vem por falta de segurança pelo fato de você não estar seguro no seu próprio instrumento, Hum, né? sim. Mas eu vejo o seguinte, nós, como está na mesa, a gente temos que ter um pouquinho de sensibilidade e perceber quem é que está aquele que está, entre aspas, inseguro a ponto de estar uma. Porque na banda sempre tem um ou outro que vai estar legal. E a gente Uhum. temos que Entendi. colocar essa pessoa mais que em evidência, como se fosse assim, esse é o pai, o resto segue o pai. E Ah, acaba que, por interessante. exemplo, você, teclado, eu vejo que você está bem seguro, e o cara do violão, da guitarra, talvez não está tão legal, né? Tá inseguro por não conhecer a letra, porque talvez até o próprio vocalista talvez está inseguro, não saber por onde Uhum. andar. Cara, o que eu faço? Eu vejo já. É interessante isso, porque tudo eu dou graças tudo ao Espírito Santo de Deus, que ele me dá Percepção, essas coisas da né? hora, essas percepção na hora, sabe? E a gente já, no começo a gente ficava assim, será que é isso? Mas agora, com o Uhum. tempo, a gente já tem essa experiência. Quando vem aquela. Eu já olho pra pessoa, vejo a maneira que ela tá tocando, porque você vê a maneira que a pessoa tá tocando, você segura. Uhum. Coloco ela na frente. E Sim. acaba que a banda parece que precisa de um norte, alguém, né, para seguir essa pessoa. Vocês aí, Que vocês fazem legal. direção musical, legal, mas aqui a gente ainda não tem feito. E eu vejo que isso dá direção para a banda e a banda se sente segura Sim. a ponto de seguir alguém. Eu Uhum. costumo dizer assim: eu preciso levantar um Moisés ali. Vamos lá, quem vai ser Hum. o Moisés da banda? Cara, pode ser um cara do violão, pode ser Sim. o cara do teclado, da bateria, pode ser, mas a banda precisa de uma segurança para ela ir.
E isso tem acontecido muito, né? Que Que eu legal, tenho cara. percebido. Isso é coisa Aham. assim que, cara, você fez essa pergunta, será, entre aspas, um segredo meu, assim, porque eu não queria expor Que tanta, né? legal. Mas eu vejo que isso é uma Aham. técnica que foi, nunca escutei em ninguém, foi que o Espírito Uhum. Santo de Deus mesmo que me deu, cara. E eu acho isso muito interessante. Que legal, legal. Eu nunca tinha ouvido falar realmente sobre isso. Tipo, Né? dessa questão de talvez é, a pessoa que tá mais ali segura, sem ela saber, né? Porque isso também Sem sem ela o músico saber, porque saber. senão talvez ela assim. Isso, exatamente. Isso é muito Sim, legal, muito exato. legal. Eu Exato, vejo exato. isso também como um cuidado, né? Isso é equipe, né? Você perceber, né, a- às vezes algo e você fala, cara, se eu fizer isso, vai ajudar, né? Olha, Isso é muito Binho, legal. eu vejo assim, talvez eu brinco assim, né? Eu sou até meio arrogante que eu me sinto parte do louvor, eu não tô lá, mas eu me Não, sinto lá. mas na verdade é. Ah, então, eu me sinto meio arrogante nesse Sim. ponto. Eu me sinto, porque assim, cara, nós somos uma equipe. Eu não tô lá Uhum. porque, velho, se for pra me pegar o microfone e falar um, dois, três, num salão de 1.000 pessoas, teste, cara, tranquilo. Cara, se Uhum. for para pegar um microfone e fosse cantar alguma coisa, velho, eu imagino que é uma pressão muito. Então eu me coloco no lugar da pessoa na hora, há essa Que legal, insegurança. cara. E Que nós, legal. nós ali, entre aspas, no que nós podemos, nós temos que passar uma certa segurança a ponto da pessoa nos ver. É isso que eu costumo brincar com as pessoas. Quando o técnico de som assim trazer uma segurança para o músico, a ponto de quando ele vê essa pessoa lá no iPad ou na mesa, fala, ele tá lá, tô tranquilo. A gente Cara, temos que passar essa segurança sensacional, pro cara. músico, cara. Sensacional, A sensacional. ponto. Ele não pode olhar para nós e Isso falar assim. eu posso falar pra você como músico, realmente isso faz diferença. Te Porque dá uma segurança, não dá, eu Binho? já tive experiências no Brasil, não aqui no Japão, mas eu já tive experiências no Brasil, até o Lei, que é um grande amigo nosso aí lá do Brasil, o Lei Abraço. Eu já Abraço, tive Lê. experiência no Brasil de ter pessoas na mesa, de eu olhar e eu saber que o cara ia me sabotar, velho. Sabe? Não é o Lê, não, É, né? não, não é o Lê. O Lê não sabota, não. O Lê é parceiro. Mas é você olhar e você saber, fala, cara, eu sei que dentro aqui do louvor, esse cara da mesa, ele tem as preferências dele, e eu não sou a preferência, sabe? É, e isso é muito legal, cara, porque conversando com a galera aqui do Japão, né, no contexto do nosso aqui da Missão Apoio, você é um cara que eu só ouço falar bem, cara. Sério, cara? Sério. Rapaz, eu tô Na gastando muito dinheiro com verdade, coxinha com esse povo, e na então, rapaz. verdade, o que eu mais ouço falar da galera é o seu nível de entrega na adoração enquanto está exercendo seu ministério. É o que eu mais ouço falar, cara, e é isso que eu acho que é mais legal. Porque realmente, quando a gente tá junto ali servindo, né? Porque a gente não serve na mesma igreja, né? Cidades diferentes. Sim. Mas quando a gente tem a oportunidade de estar servindo junto, a gente observa que, mesmo você estando com o iPad ali, corre para lá e corre para cá, vê os BO que tá dando, você também tem hora que a gente olha, você tá ajoelhado ali, rendido, sabe? E eu vejo que é exatamente parte desse coração de você falar, cara, eu faço parte disso aqui. Então, do mesmo jeito que eles estão ali entregues, eu também preciso estar entregue, cara. Isso é muito louco, cara, muito louco. Cara, Ministrou o meu coração, com certeza. cara, essa parte assim, realmente a gente temos que estar muito atento, realmente a parte técnica. Mas, velho, eu gosto de chegar a esse ponto, né? Muitas vezes o Luquinha, o Cássio, os caras brincam, né? Que vai ver. Eu largo o iPad, cara. Já teve vezes isso aqui, né, em que Deus tomou de uma maneira tão grande. Cara, que eu larguei o iPad na mesa, na cadeira, e fui lá pra frente adorar, cara. Uau. Cara, e eu costumo brincar assim, que quando eu larguei e o Espírito Santo tomou conta, o som foi melhor ainda. Que legal, cara. Porque parece que o Espírito Santo vai lá, deixa É comigo. legal que você não tá Velho, preso, né, ao não, servir, cara, né? Você não, tá ali não, pra. não, não. Que louco, Eu sei da minha cara. responsabilidade, eu sei do Aham. que eu tenho que ser feito, o que tá na minha mão. Porém, cara, se a gente ficar ligado também só nessa parte técnica, não tiver o coração, a adoração também nessa parte técnica, Uhum. cara, não flui. A gente estamos ali também tá para receber também, né, Binho? Sim. Então, essa parte técnica, essa parte muito importante, mas ela também não pode sobressair que o Senhor, a liberdade você tem que dar para o Espírito Santo. E isso também nos atinge, Mas eu mesmo que vejo estamos. Porque que você. isso.
pode falar, Gomes. Vocês lá em cima, cara, eu vejo que, como eu faço parte lá junto com vocês, cara, às vezes o Aham. senhor toma vocês lá também, por que ele não pode tomar eu? Pô, Sim, com certeza. vocês só não podem É, largar o instrumento, eu largo a minha ferramenta, mas. eu acho que parte muito daquilo que você falou de você já conseguir exercer aquilo lá muito bem, assim, no sentido técnico, Sim, né? Então, por sim, exemplo, sim. você chega, talvez você consegue, pode não ser em todos os cultos, mas às vezes num culto, às vezes você consegue chegar num lugar que você fala, cara, eu não preciso mais mexer, porque eu consegui fazer, então eu posso. E isso é a mesma coisa do instrumento, tipo assim, se eu não tirar a música, eu não consigo adorar, porque eu estou muito concentrado em não errar, Exato, né? Então exato, cara. essa linha que, tipo assim, o intuito dessas lives é exatamente falar sobre isso. É como que a Exato. parte técnica ela interfere naquilo que você está fazendo com o Senhor, né? Totalmente, você falou tudo, cara. Vamos encerrar, agradeço já, porque isso que você falou é o que eu queria sempre dizer, mas às vezes a gente pensa assim, né? Cara, talvez Uhum. vai ofender algum instrumento, algum músico, algo, mas você só não tem liberdade para adorar se você não conseguiu ter ali no seu instrumento, tá inseguro por não ter tirado, Sim, sim, né? com Mas a certeza, partir do com momento que certeza. você consegue, cara, eu vejo isso, tanto vocês lá em cima como eu lá atrás, você consegue passar para a igreja essa liberdade. Nós estamos expostos, né? E a igreja está vendo isso. Então, se nós mesmos estamos tão tenso, é difícil, cara. Mas se nós Uhum. estamos entregues, libertos, não tem nada, né? Nossa, essa inversão, como que eu vou fazer essa virada, isso? Aí vai chegar aquela hora daquela, como que eu vou fazer? Cara, você não adora, né? É, E quando eu tô assim, esse negócio de eu escutar muito, parece que realmente, eu acho que é igual você tocando, é algo automático, cara. Eu já sei, automático. Eu ouço muito também, ouço muito. exato, cara. Eu já sei, Eu olha, pego pra agora vai tirar a entrar. música, eu pego para tirar a música, tipo assim, uma vez, cara. Porque Olha eu já só. ouvi muito, a música já tá dentro de mim, sabe? Exato. Você já sabe a hora que vai entrar aquele solo da guitarra, cara. Uhum. Parece que é automático, cara. O meu dedo já vai lá na guitarra para aumentar um pouco. Eu já sei aquela hora da bateria que vai ter aqueles tribal, aqueles negócios bacanas. Eu já sei, cara, porque parece que eu tô ouvindo o CD que eu ouvi a semana inteira. Isso te dá uma liberdade, uma tranquilidade, a ponto de te dar liberdade para você também adorar, né? Não ficar Que preso nisso, legal, né, cara. cara? É muito bacana, cara, né? Que legal. Cara, nossa, muito 10, cara. Muito 10, tá sendo muito 10. É, fala um pouco sobre essa questão, eu acho que eu já fiz 3 lives, né? E, É, foi com a e Ju. eu tava falando ontem, Você quer que eu te fale foi os com a nomes? Ju. A Jo, o Barba e a Márcia. Ó, o Barba é meu irmão, cara. Cara, então eu não É, imaginava. Olha que vocês falaram irmão, ele, irmão de sangue. é. Então, e cara, uma coisa que, bom, se você assistiu, você vai saber o que eu tô falando. Uma coisa interessante é que essas 3 lives, elas rodaram nos seus temas, mas sempre em torno de uma palavra chamada relacionamento, cara. Sim, cara. É muito louco, cara. Eu tava falando com um amigo ontem no carro sobre isso. Falei, cara, essas lives, o Espírito Santo, é impressionante como pessoas de igrejas diferentes, de contextos diferentes, estão falando sempre da mesma coisa, cara. Sempre existe um despertar, as pessoas precisam de relacionamento, as pessoas querem ter relacionamento. E uma coisa que a gente não pode negar, mesmo que seja meio espinhosa, é que o técnico de som sempre tem uma dificuldade com o relacionamento com o Você tá pessoal da banda. brincando. Que isso, Eu tô rapaz? errando? Me corrija se eu Claro que estiver você errado. tá, cara. Isso é coisa de tecladista, É velho. nada. Viu? Então, vou corrigir. O técnico de som sempre tem os problemas com o tecladista, né? Para não ficar. é, Rapaz. e mais uma coisa outra coisa, observação, e embora não seja puxação de saco, que a gente não precisa disso, né? Mas outra coisa que eu observo é que você é um cara que praticamente todo mundo gosta, né? Eu não conheço É. ninguém que não gosta do Elton, ou que não tem um bom relacionamento com o Elton, sabe? Rapaz, Porque, porque você não conhece essas pessoas. não conhecia ainda. Você não Porque algo conhecia que essas me, pessoas. porque algo que me chama a atenção, cara, é que, embora a gente não faça parte ali da mesma igreja, mas Uhum. existe algo que eu acho que pelo menos me chama a atenção, que é uma palavra chamada organização. E eu acho que isso, para um cara que vai montar um evento,
o cara que cuida do som, ele precisa ter muita, né? Porque são muitos elementos. Tipo assim, eu não tenho a mínima ideia de como liga tudo aquilo lá, cara, daquela velocidade. Tipo assim, eu não sei, cara, eu não sei qual que é macho, qual que é fêmea, às vezes, sabe? Assim, eu falo, cara, então eu fico pensando como deve ser, como realmente toda aquela parte antes que você chega com os papéis ali, já com o mapa e tal, como aquilo faz diferença, né? E eu queria que você falasse como que você pensa sobre isso, assim. É, porque, tipo assim, pode ser que às vezes alguém vá assistir e não faça um evento grande, Sim, né? Mas às vezes sim, está num contexto de igreja pequena e sim. mesmo assim não tem recurso, não sabe, e às vezes só tem ele como você começou, só tem ele sabendo ali soltar o microfone, sabe? Então, como que você pensa sobre isso tanto antes, né? Você, por exemplo, você já deixa os cabos separados, sabe? Essas coisas, pilha separada, anota, como que? Fala um pouquinho aí. Olha, Binho, a grande verdade aqui no Japão, que eu encontro assim, que eu comecei a passar por algumas igrejas para dar algum auxílio a essas coisas, a Aham. gente vê que é o seguinte, né, cara? 100% das pessoas, eu não conheço um aqui no Japão, no Brasil tem bastante, pessoas que são da igreja remuneradas, são tudo voluntários, né? Uhum. E entre aspas, essa palavra voluntário, eu não gosto muito de usar porque demanda uma. Não precisa colocar uma certa responsabilidade na pessoa, porque eu sou Hum. voluntário. Tem um irmão, ele é técnico de som profissional e tudo, eu me espelho muito nele, é muito bacana. Ele costuma falar o seguinte, Binho: se você está no avião, o piloto deu um ataque cardíaco, morreu, e você sabe um pouquinho de pilotar, você Uhum. sentou ali na cadeira, no manche, sei lá como é que fala, você é o piloto. Hum. Independente se você tem qualificação, carteira, estudo, se você pegou aquela responsabilidade, ela é sua. Independente que você é voluntário ou não. Uau, uau, Se você não legal. for fazer com essa dedicação, não faça. Você está ocupando o lugar de uma pessoa que talvez ia se dedicar Hum. maior. Sai. Uau. A igreja do Senhor, Cara, ela não forte, vai hein? ficar sem ninguém. Deus vai enviar a igreja dele, cara, né? Aí as pessoas falam assim, voluntário, que a gente não é remunerado. Cara, pelo que eu conheço da palavra de Deus, Deus não deixa ninguém devendo nem para ninguém. Ele remunera todos aqueles, eu, você, todos os que estão servindo na casa dele, é remunerado pelo Senhor. O Senhor abençoa de uma maneira que a gente pode. Cara, pode ver É os verdade, músicos é que verdade. dedicam de uma maneira sugoi. Eu fico vendo, cara, falo, cara, esse cara trabalha na fábrica, ele nunca pode ter um instrumento desse, cara. É caro demais. Uhum. O Senhor abençoa, cara. Entre aspas, as maneiras, os equipamentos que eu tenho, os cursos que eu fiz, eu falo, gente, eu não tenho recurso para isso. É o Senhor que abençoa. É o Uhum. Senhor que remunera e capacita aqueles que desejam fazer isso. Então, nós que estamos ali, entre aspas, involuntário, nós temos que puxar essa responsabilidade como se realmente nós fomos profissionais. E sempre quando você vai montar um evento, Binho, você tem que buscar bastante, chegar com coisas já prontas, experiências. Pega a sua igreja e pensa que é um evento pequeno. Sabe o que me Que ajudou muito a legal, minha que falta de legal. experiência? Conversa com caras igual você, músicos. Hum. Velho, Hum. eu no começo eu pegava os músicos daqui, o baterista, o Rideu, eu amo ele, o Alan. Cara, eu ficava horas conversando com eles a respeito. E acho que não sei se eles eram muito legal ou não tinham o que fazer da vida, eles ficavam conversando comigo, cara. E ficava me dando atenção e perguntas assim que eu fico pensando, falei, cara, o cara deve ter gostado muito de mim mesmo. Porque coisas bobas, mas para quem não quer, não sabe, é uma palavrinha que eu falava, nossa, mas isso? Cara, abria Hum. minha mente de uma maneira grandiosa. E no evento, Binho, o que eu tenho aprendido assim, nós temos pouco tempo para montar aquilo. Toda aquela estrutura, nós temos que montar em 1 hora, no máximo, 1 hora e meia, no máximo 2 horas, Binho. Ou seja, a ponto de chegar com, Caramba. com a wagon, montar e já ligar. A ponto de 1 hora e meia, 2 horas. Então a gente temos que estar tudo muito bem preparado. E uma coisa que eu aprendi também, Binho, é o seguinte: sozinho eu não consigo, eu preciso de equipe. Igual da última vez você Que estava, legal. eu já sabia, eu falei, Binho, o teclado é teu. Liga aí para Uhum. nós. E isso nos facilita, nos adianta. E a gente temos que ir lidar com pessoas, né, Binho? A gente temos que saber lidar com pessoas. Nem todo mundo gosta de piadinhas igual nós, né, Binho? Hum. Depois Mas a nós vamos gente entrar já nesse tem, assunto. a gente temos que também
também, Binho, e igual você falou, muito bem organizado. Não sei se você reparou, eu já costumo fazer o mapa de palco tudo antes, determinar qual Uhum. cabo que nós vamos usar. Porque equipamento, nós somos igreja, a gente não temos equipamento de profissionais. A gente vamos fazer com o que nós temos. O Uhum. melhor equipamento, Binho, é aquele que eu vejo lá no YouTube, dos shows. Esse é o melhor equipamento? Para mim, não. O melhor equipamento é o que eu tenho. É o que eu vou usar, cara. Que Eu tenho legal. que extrair o melhor com o que eu tenho. Então, Uhum. isso, eu sei que o equipamento tem a sua capacidade, o máximo. Eu vou sempre extrair o máximo disso aí. E isso vai de estudo. Então, essa organização, antes que nós temos que fazer, Binho, tem que ser sentado. Igual a gente temos o próximo evento que nós vamos estar fazendo aqui, eu costumo montar o palco, mandar para os músicos, eu costumo falar para eles. Gente, para mim mudar uma estrutura de 200 quilos, agora eu mudo com um clique no mouse. Eu mudo. Hum, Mas na hora, nós não que legal, mudamos. cara. Que Não dá legal. tempo, cara. Então é antes. A organização eu faço, mas muito conversando com os músicos. Me lembra quando eu mandei para você? E aí, Binho, tá bom para você? Desse jeito tá Uhum. legal? E Sim. isso, Binho, você como tecladista, você já sabendo aonde você vai ficar, como você vai ficar, isso já te dá uma segurança para você. Então essa organização não pode ser só minha, tem que ser um papo com o músico. E o equipamento, claro, né? Deixar já tudo determinado, aonde vai fazer, para não acontecer aquela hora chegar na hora do evento, Binho, faltou um cabo. E o Hum, evento não atrasar uma hora por culpa do irmão da mesa, por não foi organizado por um cabo. Ou fazer uma gambiarra que coloca talvez a segurança das pessoas né, em, em risco. E isso também é sim. responsabilidade nossa, Binho. A segurança das pessoas lá em cima do palco é tudo segurança minha, parte elétrica, essas coisas, né? Então, essa Interessante, parte cara. organizacional é tudo antes. Né? Antes. E só abrindo um pedacinho assim, rápido, Aham. talvez é o que acontece muito. Cara, se eu não falar em 100%, 99% das Uhum. igrejas, não falando em evento, Binho, mas Sim, da solenidade das igrejas, é sim. falta de projeto e de ajuda de alguém que entenda. Hoje em É dia, verdade. Binho, dinheiro é algo. Não sei pra você, Binho, pra mim é difícil ganhar, cara. Sim, com certeza. Tamo junto nessa. E quando a gente está lidando com investimento, com dinheiro da igreja, é diferente, cara. Isso não é dinheiro nosso. A gente Uhum. temos que usar isso com muita responsabilidade, cara. Porque isso é do Senhor, cara. Não é assim, da igreja tem, vamos lá. Não, cara, não é assim. Então, sempre, o que acontece que eu vejo muito em muitas igrejas assim, é o seguinte: o irmão da mesa vê um vídeo, pastor, eu preciso comprar esse equipamento, essa caixa que vai solucionar os nossos problemas. Bem, o Hum, pastor não entende, cara. Ele vai falar assim, vai solucionar, porque ele já tá, se vai solucionar os meus problemas, beleza, velho. Compra, adquire equipamento. Só que o irmão, ele viu aquilo num contexto daquele local onde estava o vídeo. A nossa igreja, a igreja sua, a outra igreja, é diferente o ambiente, tudo. Adquire. Aí passa 2 semanas não, porque o irmão vai ser meio folgado. 2 meses, pastor, eu descobri um equipamento. Aí, hum, é? Ele, tá bom, compra, filho, compra. Aí passa 3 meses, o pastor vai lá naquele quartinho e vê aquele primeiro equipamento que ele falou que ia solucionar os problemas, cara. Parado. uhum. Por quê? Porque o irmão não estudou, não viu se aquilo lá realmente era. E com isso, sabe o que, que acontece? O pastor olha aquilo e fala: eu não vou mais comprar mais nada. Hum, Por que você está hum. achando o quê? Então, a maioria dos problemas das igrejas por falta de comprar equipamento é porque fez investimento, gastou dinheiro à toa, Equivocado, né? Hum. equivocado. Então, irmãos, o que eu Interessante. costumo falar para as pessoas é o seguinte: não compra, meu equipamento está ruim, tem que comprar. Não, não compra nada. Nós vamos primeiro usar o que nós temos. Se depois que a gente extrair 100% da qualidade do equipamento que vocês têm agora, a gente pensa em comprar outros. Caso contrário, Hum. pastor, não compra nada. Você vai gastar dinheiro. Compra em coxinha e dá para os músicos, eles vão ficar muito mais felizes. Né? Que Então tudo vem de um interessante, cara. projeto, cara. Tudo de um projeto. Tudo, tudo, tudo. Procura pessoas capacitadas para não gastar dinheiro, que é dinheiro da igreja, de Deus, velho. Cara, que legal. Espero que isso chegue longe, cara, isso que você falou. Porque eu sei realmente, principalmente no contexto Brasil, né? Sim. Na época que eu tava no Brasil, a gente a gente viajava bastante. A gente tinha o Ministério de Louvor da nossa igreja viajava bastante para outras igrejas, né? Rapaz, tu No é Brasil, famoso assim, cara? não, não Rapaz, é que honra. famoso, não. É, era graça mesmo.
E a Brincadeira. gente tem essa cultura, né, das igrejas chamar, né? Sim, 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 Outras sim. igrejas, né? Então a gente Sim, ia para sim. bastantes lugares tocar e tal. E realmente é muito verdade isso. Tipo, às vezes você chega e você vê que a estrutura que tem ali não foi pensada, sabe? Não foi. E exatamente por falta, eu acho que de pessoas que entendem, às vezes transmitir conhecimento, sabe? E o cara também. Porque vamos falar sobre algo legal, que na verdade eu comecei a falar e o TDAH veio forte aqui e eu fui para outro lado, que era sobre o relacionamento, né? Certo. Porque tudo isso parte do relacionamento, né? Tudo isso parte tipo assim, deu ter um bom relacionamento com você e deu estar disposto a falar, cara, e até aqui eu sei, até aqui você sabe, você pode me ensinar, né? E como isso faz diferença, né? Na, no conjunto todo, né? Então, nessas lives que eu fiz, todo mundo falou de um aspecto do relacionamento. Um era o relacionamento entre o liderado e o líder, outro era o relacionamento entre os próprios irmãos ali do ministério, né, no conjunto. O da Márcia foi relacionamento fazendo parte do mesmo ministério, mas com um ramo diferente, que é a dança. E você, agora, tudo que você está falando, se a gente não tiver relacionamento, é impossível, né? Olha, Binho, assim, nós, assim, da parte técnica, igual aquilo que você tinha falado, que muitas vezes o irmão da mesa, o irmão, né, que fica ali, ele não é muito bacana, porque, entre aspas, ele tem que ser muito técnico, né, cara? Uhum. Igual quando a gente E às vezes vai. é ao contrário, viu? Eu não quis dizer só, por exemplo, Tô do irmão brincando. da mesa, mas também, tipo assim, Mas realmente a fama é essa, cara. A fama é às essa, você não tá vezes errado, não. a banda também não entende, sabe? Ah, A olha, banda. ó, meu irmão aí. é, Braço, garoto. Né? Realmente, cara, quando nós. Essa parte de relacionamento, igual quando a gente vamos fazer esses eventos assim, né, Bim? A gente tem a parte da banda, tem a parte dos músicos, tem a parte da dança, né? E nós temos que pensar tudo isso, cara, né? Eu tenho essa preocupação que o palco, onde que as meninas vão dançar, tem que estar muito bem sonorizado, para que elas também possam sentir essa energia, porque hoje em Hum. dia, graças a Deus, os músicos estão todos com fone de ouvido. Eita, Né? graças a Deus. Graças a Deus, assim, eu não vivi, eu já vivi na época da graça, já, né, com todos com fone de Sim, ouvido. Eu não peguei essa parte, né, de caixas, né? eu Então, o peguei. pau, eu não sei, sua vida não deve ter sido fácil, meu irmão, mas graças Melhorou a Deus, muito. desfruta agora do melhor que Deus tem para sua vida. Então, essa parte de relacionamento eu tenho que ter, porque imagina, Binho, eu penso somente nos músicos. Aham. A dança, pra que colocar som pra dança? Elas escutam a sobra do PA lá, o relacionamento ali já vai ser. Agora, imagina isso, Uhum. cara, a gente pensando também nela, mas não querendo, assim, se mostrar um cara bonzinho, mas sabendo a importância da dança tem no meio do louvor. E essa preocupação também pra ela. Então esse relacionamento vem a ponto de eu, da mesma maneira que você falou, eu não sei, eu chegar em você e falar, Binho, essa posição de onde que eu coloquei esse teclado tá legal para você? Né? Dança, onde que vocês. Essa caixa, se eu colocar aqui, vai atrapalhar vocês? Nós Uhum. temos que ter esse relacionamento, não pensando somente em mim, mas nela, mas não fazendo uma maneira de que você se colocar como sendo somente o bonzinho. Não, a gente estamos num time. Sim. Eu trabalho com ela, ela trabalha, ela depende de mim, a dança, eu dependo dela também. Então nós temos que ser isso, né? E para isso, Binho, é realmente aquilo, é escutar o que a pessoa tá pensando. Uhum. E entre Que aspas, legal. assim, eu costumo brincar assim que o músico, cara, ele tem um pouquinho mais, assim, talvez, por ser músico, emoções, né, cara? Então a Hum. gente temos que ter muito cuidado, porque eu brinco É com um mais tecladista dodói, né? daqui, cara. Música é mais Não, dodói. não, 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 não é isso não, cara. É porque música é emoção, cara. Vocês É, vivem disso aí, é cara. verdade, é verdade. E nós ali é fio, é fita isolante, é cabo, é essas coisas mais né? Então eu costumo brincar o seguinte: se eu chegar, por exemplo, não pro tecladista
pro Binho, mas pro Luquinhas. E Aham. dizer pro Luquinhas assim, Luquinhas, o grave do seu teclado tá conflitando com o baixo, cara. Dá uma segurada, fecha um pouquinho a mão aí. Velho, eu causei a terceira guerra mundial, velho, falar uma coisa dessa. Agora, se a gente chega pro técnico de som e fala assim, hoje o retorno tá ruim. Ele vai falar assim, semana passada também tava, então a gente não podemos tratar o músico dessa mesma maneira que o técnico de Hum, som, talvez, da maneira fria. Nós temos que saber, Luquinha, eu acho que se você tocasse um pouquinho mais para essa banda aqui, eu acho que ia aparecer mais o seu teclado. Então a gente temos que também entender para que esse relacionamento, Luquinha, para que esse relacionamento possa acontecer de uma maneira. Então, é aquele negócio, né, cara? É igreja, cara. É igreja, cada um tem o seu modo de pensar, seu modo de ver, seu modo, então é igreja. E para que esse relacionamento aconteça, muitas vezes a gente temos que não colocar a nossa opinião em cima de tudo. que Talvez eu tenha legal, que cara. abaixar um pouquinho a minha opinião, fazer a opinião da pessoa subir um pouco, para que a graça de Deus possa Uau, permanecer. Não é uau, a minha, não é a sua, é a de Deus. uau, Isso é cara. relacionamento. E quando a gente trazemos tudo para Deus, cara, quando a gente conseguimos ter esse coração, Binho, você está fazendo para Deus, eu também. A nossa motivação é Deus, cara. O relacionamento se torna mais, porque não é um relacionamento horizontal, a gente se torna um relacionamento horizontal, né, cara? Hum, Ó, vertical, né? Então deixa vertical. de ser mais horizontal, né, cara? E aquele propósito, quando a banda, o ministério tem isso, acaba que todo mundo se une num Sim. relacionamento só, velho. E como isso faz diferença na hora da execução, né, cara? Cara, é muito Como bom isso tocar com vocês, cara. cara, como que é legal você olhar e saber que o que todo mundo fez ali saiu legal, né? Saiu bem feito, que a igreja tá recebendo aquilo que a gente está se propondo a fazer através de Jesus, né? Cara, Sim, sim. mano, que louco, velho. Tô tendo vontade de chorar aqui com essas coisas que você tá. Muito Tô 10, cara. falando que música é emoção, velho. Não, é muito 10. É porque eu sou muito fascinado por esse assunto de reino relacionado a essa parte técnica, sabe? Como que isso influencia, e eu sei que tem gente que acha que não, sabe? Eu sei que tem gente que acha que para Jesus tá bom, sabe? Olha, E não rola, cara. cara, É, eu vejo assim que às vezes quando a gente entra em certas áreas, a gente começa a ler a Bíblia de maneira diferente, cara. uhum, Hoje a gente temos caixas de som, microfones, lines, coisas potentes. Será que Jesus, quando subiu no barco ali no Mar da Galileia, ele não pensou em algo técnico para que todas as pessoas pudessem ouvir? Será que Jesus também não hum, pensou em algo técnico? Será que quando ele ia no monte, né, quando ele estava no monte ali, será que ele não procurou um lugar mais alto para que todos... Será que isso aí não é com algo certeza. técnico? Eu Que os acredito que sim, próprios cara. Jesus também, claro, no contexto da sua época. Sim, sim. Será que ele também não pensou nessa Se parte fosse hoje, técnica ele para não que usaria, né? Um microfone. Né? será que ele não pensou isso para que a palavra dele pudesse ser melhor ouvida? Porque assim, a primeira coisa não tem Cara, jeito, vamos cara, a entrar nesse palavra, isso aí. assunto. Esse assunto é muito bom. Esse Será assunto é que, muito bom. por exemplo, a palavra, isso aí não tem como contestar. A palavra que nos liberta, é a palavra de Deus, cara. Uhum. Mas essa palavra de Deus, ela é emitida por algo. Então, será que é muito presunção da minha parte dizer que a parte de som seria a segunda parte mais importante da igreja? Porque sem a parte de som, como que a palavra. E muitas Cara, vezes isso que aí é legal, cara. aquele Isso é 10. irmãozinho, quem que fica na mesa? Aquele irmão que não tá fazendo nada, ou às vezes aquele que é o marido da esposa que fica lá, põe ele lá. Fé pelo Mas ouvir, muito porém, bom. o pastor. A fé vem pelo ouvir. A fé pelo Porém, ouvir. o pastor que está transmitindo a palavra, velho, ele estudou a semana inteira, dedicou, jejuou e tudo, para que na hora do culto, tudo isso seja tá na mão de um irmão que talvez não tenha a mínima noção, cara. Será que é uma certa irresponsabilidade dessas nossas Hum, igrejas que estão sendo feitas? exatamente, cara. É isso. É porque, cara, fala um pouco sobre o seu entendimento, então, sobre. Até era um tema que a gente tinha meio que escolhido, né? Como que a técnica Sim. interfere na adoração, né? Uau. Porque, cara, uma coisa que é horrível, principalmente hoje que a gente usa fone, como é ruim você não se ouvir, né? Você não
tá, o som não tá legal. Porém, cara, eu preciso dizer pra você que a realidade que a gente tem aqui não é a realidade de todo mundo, né? Infelizmente, Binho. É. Então, fala um pouco como que se existe uma maneira de alguém que às vezes não tem todo esse equipamento e até mesmo pessoas que usam a caixa, sabe? Porque isso é muito real no Brasil ainda, né? Pessoas que Sim, usam retorno de chão, né, que a gente fala. sim. Como chegar num ambiente legal, o que observar, o que pensar, quais são os elementos que são mais importantes para a pessoa, sabe? Para a pessoa poder falar, os músicos poder falar, poxa, que gostoso que tá o som, a igreja também não ser agressivo, mas também não ser baixo demais para não ter ambiência. Como que chega nesse equilíbrio, mano? Olha, Binho, eu acho que talvez todos os músicos que vão estar aqui talvez vão sair. Cara, vamos trazer Não fique pro nosso aumentando o volume mundo. no instrumento. Primeiro ponto. Ai, Jesus. Vamos trazer para o nosso contexto de igreja, né, cara? Não adianta a gente ver grande show, essas coisas. Vamos trazer para o nosso contexto. Igrejas Aham, pequenas. sim. Igrejas pequenas, muitas vezes a gente temos um monitor de chão, talvez para o guitarrista, para o tecladista, para o vocalista, para todo mundo. Sim, sim, Primeira sim. coisa que a gente temos que saber, essa caixa é para quem ouvir? Para os quatro? Então eu não posso colocar o meu instrumento em evidência. O meu irmão também está Hum, ouvindo. Então é para todo mundo. E isso que é a primeira coisa que você tem que identificar. Já teve vezes que eu vi algumas coisas assim, por exemplo, a caixa estava aqui na frente do back vocal, né? O cara ouvindo. E essa caixa era também para o tecladista ouvir há uns 4 metros atrás. E o cara do teclado ah, queria ouvir dessa caixa. Ou seja, ele não estava se ouvindo mesmo. Então ele pedia para aumentar. Quando se uhum, aumentava nessa caixa, os back vocal ouvia o quê? Somente o teclado, velho. com Aí eu certeza. falava, cara, Que coisa, cara. você entendeu? Então, assim, a primeira Aham. coisa que nós temos que entender, como nós somos de igreja, é aquele negócio. Para quem que essa caixa está sendo direcionada? É só para você? Se é só para você, beleza. Mas lembra, é só para você, não é pro irmão lá do último da mesa ouvir. Mas por que Hum, tem essa guerra de som? Porque todo mundo, Binho, nós, acho que isso é do homem mesmo, né, cara? Não existe abaixar o som. Por exemplo, seu teclado tá. Você não tá ouvindo o seu teclado. Nunca, nunca, nunca. Não, talvez não, né? Nunca é difícil. Você nunca. As pessoas quase nunca vão falar, abaixa tudo. Não. hum. Automaticamente, se você não está ouvindo o seu teclado, você vai pedir para Aumenta o aumenta o teclado. meu teclado. É Nunca verdade. baixar. Porque a solução, Binho, em 98% é abaixar. Porque aí você começa a Uau, que aumentar o seu legal, cara. teclado lá. Aí acaba que o seu teclado está interferindo na caixa do irmão do lado. Porque interfere, cara. É como se Aham. fosse um feixe de luz. Tá indo direto em você, mas está pegando na pessoa do lado. Aí a Uhum. pessoa está ouvindo muito teclado e deixa de ouvir o violão. Automaticamente ela vai falar o quê? Aumenta o meu violão. E começa essa guerra de volume. Qual que Que é a dica que eu legal, dou para cara. vocês, cara? Começou, isso faz parte dos nossos workshop. Ah, ó, menos é mais, Menos é fácil é mais, bom. isso é regra, com certeza. Começou, cara, a dica, zera tudo. Zera tudo. Uhum. Zera tudo e vamos começar do zero. Passagem de som. Passagem de som, eu sei que não vai ser igual, mas tem que ser muito parecido o que vai ser na hora do culto, da apresentação do evento. Uhum. Porque aquele negócio, eu vou segurar, eu vou, na hora eu solto, eu vou poupar. Pelo menos uma música, cara. Eu tenho que ouvir a maneira que vocês vão tocar mesmo. Porque Uhum. isso interfere muito. Nessa música, que é a música mais de celebração, nessa hora a gente é, temos que acertar nessa hora. Então vamos Entendi. lá, começou, beleza. Essa caixa aqui, o que é mais importante? Se é só uma caixa, igual um contexto de uma igreja pequena, uma caixa só para todo mundo, o que é mais importante? Gente, vamos pensar então que essa caixa é como se fosse um PA para a igreja. As vozes têm que estar um pouco mais na frente, porque Hum, a melodia
e o ritmo. Então vamos pensar no pilar. Lógico, tem músicas que a gente muda, né? Às vezes eu Uhum, gosto do Naruto dando aquelas viradas doidas dele lá, que uhum. bacana. Eu gosto do Fê fazendo aquelas viradas dele, a Kaoru. Eu curto demais essa galera. Aí às vezes eu saio dessa regra e taco a bateria um pouquinho. Né? Mas assim, vamos ter de ceder pro nosso irmão. Peraí, eu vou abrir mão talvez de ouvir um pouco melhor o meu, porque o irmão do meu lado também tem que se ouvir. Então vamos todo mundo abrir mão um pouquinho para que Uhum. esse relacionamento se. No Cara, a partir do seminário, momento. no Sim. seminário de louvor, quando eu fiz o seminário, era legal porque falava exatamente sobre isso. Tipo assim, você tem que tocar para ouvir o próximo, né? Cara, Então isso faz diferença esse, mesmo. esse tempo que eu tenho, assim, Binho, eu vejo assim, eu considero o músico bom, não é aquele que. É aquele que deixa de tocar na hora que tem que ser o outro instrumento que tem que Uhum, aparecer, cara. Cara, sim. pra mim, esse instrumentista é o melhor. Uhum, Não é o que sabe fazer as inversões, as viradas. É aquele que, sim. não, peraí. Sabe Agora tocar não é o junto, né? teclado. Não é o teclado. É uma banda, cara. Não é o Exatamente. teclado agora. Agora vai vir né, ali o violão, Uhum, algum detalhezinho. Então eu tenho que parar. Eu vou tirar aqui. Talvez eu vou tocar em outra região só para fazer uma base, porque agora é o violão. Cara, quando eu pego umas bandas dessa que tem bastante, né, são bem entrosadas. uhum, Cara, é bom demais, cara. Eu falo uhum. assim que eu só aumento o que vem lá da frente. Quando a banda é boa, velho, cara, é bom demais, cara. A Que gente não tem que legal, fazer nada. cara. Que legal. Cara, 10. Nossa, mano, que louco. Tem muita coisa assim que. Eu falo demais, né, velho? Não, Poxa, não, cara, velho. tá sendo sensacional, tá sendo sensacional. Ó, a galera que tá assistindo aí, fala aí se tá sendo bom ou se quer que acaba. É, cara, sensacional, porque tem muita coisa que você tá falando, apesar de eu saber, eu não entendia a fundo, assim. O porquê, por Sim. exemplo, eu sabia, eu sou o cara que fala aumenta o teclado, né? E eu não entendia seu, que seu pecador. E eu não entendi que realmente, na verdade, às vezes aquela caixa está sendo usado para outras pessoas, cara. Sabe? Agora você falando é muito claro, parece que eu volto no passado, sabe? Sim. E aí eu me lembro realmente, e isso é muito sério, isso é muito, a pessoa ela precisa prestar atenção nisso, porque às vezes você ao invés de estar só querendo aumentar o teclado para se ouvir, você está atrapalhando todo o resto da banda, né? E acontece algo assim, Binho, que é muito interessante, cara. Deus é perfeito. Os nossos Sim. próprios ouvidos, Binho, ele tem um compressor. Chega um ponto, tanto de você aumentar o volume, que o seu ouvido ele se fecha para proteger. Então vai chegar um Hum, ponto que você não vai. Pode aumentar que você não vai ouvir mais. Você já está se agredindo o seu corpo. Então uhum, é o ponto que você já não está se ouvindo mais. E você está aumentando o som. E está agredindo o seu próprio. uhum. Som alto no palco, Binho, é perigoso para o músico. Sim, com certeza. Cara, que legal, mano, que legal. Cara, e partindo para uma outra área também Ai, Deus. que eu observei que você faz isso e que eu já vi caras profissionais assim, de, por exemplo, eu já participei de montagem de som de feira mesmo, Uau. porque no Brasil o, o pastor que da igreja que a gente ia, ele era presidente do conselho de pastores, né? Sim. E é comum ter, tipo assim, tem um evento na cidade, tem um dia que é o dia gospel, né? Sim, sim, Então a sim. gente meio que ajudou a organizar, então a gente ficava em cima do Uau. palco ali, né? Então eu lembro que foi a Fernanda Brum e tal. Então Uau. a gente participou e uma coisa que eu observo e que eu vi você fazendo, eu sou um cara que observo muito, né? Eu sou muito Oh, observador. Deus. É a questão da palavrinha mixagem, né? Como que isso, né? É, como isso faz diferença, talvez não para nós tanto, né? Porque a mixagem ela tá voltada mais para o contexto dos PA ali, né? Sim. Mas como você precisa estar atento a todos os elementos e a hora de cada um, e quando você precisa saber quem vai cantar, se é grave, se é agudo, se é... Fala um pouco, cara, sobre isso, como que você enxerga isso, como que você pensa. Vamos lá. Processo Explica durante a primeiro pra semana. galera o que é mixagem.
no culto, Vamos lá então. né? Mixagem é quando a gente coloca uma banana, um morango, um leite no E liquidificador e bate no liquidificador. Muito bom. A quinta série vem não, firme. né? A mixagem, galera, vem do mix mesmo, do liquidificador. Imagina que são vários elementos que você coloca ali, a banana, tudo ali, e bate para virar uma vitamina. O som é a Uhum. mesma coisa. Vem vários instrumentos, né? Binho com seus 4 teclados, É nada. com a Dois é bateria, com malemar. tudo, né? Tudo. E a gente não podemos colocar, por exemplo, numa vitamina, mais açúcar, muito outro, porque aquilo vai chamar atenção e não vai ficar algo gostoso. Uhum. Então, o mixagem é a gente dosar como se fosse um bolo, a quantidade certa para que aquele bolo saia maneira, que é a música, né? Vamos lá no meu processo da semana. Aqui, né? Chegou o repertório, pai, a gente acha que como todas as igrejas, a gente temos um grupo que ele já coloca lá Uhum. como é que é o negócio e tudo. Peguei. Primeira coisa, cara, antes eu vejo quem que são os músicos que vão estar participando. E entre aspas, né, Binho, a gente já sabe cada músico, o nível que ele está. Uhum. A gente já conhece, pelo fato de estar sempre, a gente já fala, aqui vai ser doideira, hein? Hum. Isso aqui vai ser demais. E eu começo a escutar. E eu já começo a ver o timbre da guitarra daquele CD, eu falo, não, aquele irmão, o timbre da guitarra dele ele vai fazer algo. Mais ou menos, a gente já Hum. entende mais ou menos como é que vai. A Uhum. pessoa gosta, né? Eu falo, ele vai usar esse timbre dessa guitarra nessa hora aqui, mais ou menos. Isso aqui a gente já consegue mais ou menos entender o timbre do baixo aqui. Ixi, talvez aqui ele vai usar, esse baixista vai fazer isso aqui, ele vai fazer isso. Pá. Então a gente já começa, eu começo, já na minha cabeça, o culto da aula do louvor já começa a acontecer, cara. Falo, Hum. velho. Aí eu coloco o repertório tudo em uma playlist e começo. Aí o culto começa na minha cabeça. E eu já começo, olha, aqui vai acontecer isso, então eu já começo aqui, já fazer a mixagem da semana, cara, antecipando. Que legal. Cara, e o mais interessante, assim, que chega no dia, cara, é muito parecido aquilo. Hum. Não sei se é porque eu vou, Hum. talvez, já fazer aquilo que eu já criei na minha cabeça, ou acontecer. Lógico que algumas coisinhas não acontecem, mas você já vai preparado para Hum. isso. Então, se o músico, cara, durante a semana você tem que escutar, tirar, dedicar, por que nós não temos que fazer a mesma coisa, cara? Para que possa Uhum. acontecer algo. É responsabilidade do técnico de som, eu volto àquilo. Você aceitou essa sua responsabilidade. Vai Uau. demandar uma dedicação maior para você. Vai dedicar um esforço seu. Ou se Uhum. não, irmão, chega no pastor falar, realmente, Não é eu pra não tô mim e afim tal. disso. Cara, existe vários departamentos na igreja, cara, para você. Que Você não legal, vai cara. deixar de ser servido. Talvez a sua Uhum. função esteja em outro local. Talvez você está atrapalhando ali. Cara, imagina o guitarrista para tirar um solo. Tem um guitarrista aqui, um amigo meu, que ele fala, cara, eu estudo 3, 4 horas por dia na Caramba. semana para tirar o repertório. Aí chega, e o irmão da mesa não vai escutar uma vez a música, velho. Chega na hora do Imagina solo, o ele irmão da mesa não aumenta. você entendeu, cara? Ou na Uhum. própria no louvor, que aquela guitarra tem aquele peso gostoso, Uhum. o cara não coloca, cara, não encaixa lá na mix. Cara, isso Uhum. chega a ser, entre aspas, uma falta de respeito com o irmão. É E é verdade. por isso, Binho, que muitos músicos da igreja, bons, sérios, dedicados, abandonam o ministério do louvor. Porque a dedicação que ele coloca, não só o técnico de som, mas os outros Sim. músicos não acompanham. Então ele fala, não Uhum. vale a pena eu perder meu tempo com essa galera. Aí ele acaba Hum. que você vê, cara, por que esse cara não toca? Ah, porque eu não tô muito tempo, tô trabalhando muito. Cara, quero ver um músico que não gosta de tocar, É velho. Isso não existe não, verdade. bicho. Verdade. É porque ele dedicou de uma maneira tanto que ele se sentiu ofendido. Porque a outra pessoa da Uau. banda não se Fortíssimo. dedicou da mesma maneira. Então, Uhum. entre aspas, talvez a sua irresponsabilidade ou falta de dedicação esteja matando o ministério de algumas pessoas. Somos um corpo, cara. Nós Uau. precisamos também trabalhar junto sobre isso, né, velho? É Né? verdade. É Ixi, porque. perdi um monte de amigo. Perdi Não, um monte de amigo agora. isso é muito forte, cara. Isso é muito forte porque essa questão da gente ser uma equipe, a gente vê muito, né? Para quem gosta de futebol, você vê muito isso, né? É, sempre que às vezes você é engraçado porque, por exemplo, eu gosto bastante de futebol, então você consegue quando você assiste o jogo saber, mesmo se o time perdeu, se todo mundo jogou bem, você não fica com raiva, né, cara? É muito louco. Exato, velho, Você fala, não, mas exato. o time jogou muito, perdeu porque o outro foi realmente melhor, tal. Agora, Sim. quando
você vê que um cara não tá. Você vê que ele. Você vê os noticiários que ele não foi no treino, que ele foi pra balada, né? E tá acima do peso. Aí vai chutar a bola na hora do pênalti e erra o gol. Você fala, cara, o time perdeu por Velho. causa desse cara, né? É, Imagina aí a dedicação de todo o resto do time, exato. velho. O cara se sente ofendido, velho. Aí fala, ah, você tá doido? Aí o cara não. Por nós sermos igreja, a gente não vai falar, tira esse cara. Não, Sim, eu saio. é verdade. Então, é exatamente isso que eu queria falar. Só que a diferença é que nós temos um senso de não ofender, Vocês não, são lindos, não cara. Vocês criar são fofos. embora eu seja um cara genioso, né? Mas Imagina, a é gente impressão não sua, que isso. acaba, a gente acaba realmente chegando a um ponto que a gente fala, cara, não dá pra mim, não é a mesma visão, Não é, Binho, não é o é mesmo viagem da minha entendimento. cabeça, é isso, Não, cara. não. Então, Tá isso é muito legal a gente falar, cara. Isso é muito legal porque eu tenho certeza que tem muita gente que às vezes pensa isso. Eu já pensei isso, É né? nada. Já, com certeza. Então é muito legal a gente entender e isso é bom pra mim também, porque, por exemplo, pra mim parar e pensar, poxa, eu preciso realmente. Será que eu não tô fazendo de qualquer jeito? Eu não tô magoando ou deixando alguém. Às vezes até, tipo assim, o tanto de eu não fazer a minha parte sobrecarrega a outra, né? Então, Exato, Binho. então Exato, Binho. é muito louco A isso. gente sempre tem aquela cultura de, ah, eu vou fazer o meu melhor. Mas o que é o seu melhor, Binho? Por exemplo, essa semana, cara, sobrou ali, aconteceu uma microfonia. Eu dei o meu melhor? Beleza, eu dei o meu melhor essa semana. Mas isso não quer dizer que esse é o meu limite. Eu tenho que fazer Uhum. o meu melhor. O meu melhor é melhorar isso, cara. Se você não Ó, conseguiu fazer aquele solo, cara, essa semana, beleza, você deu o seu melhor. uhum, Mas o seu melhor é fazer isso, cara. É tirar esse uhum. solo, velho. Esse é o seu melhor. O seu É melhor você é ser se superar, né? exato, o seu melhor não pode estagnar aqui. Uhum. Aqui é o seu melhor, mas você tem que. E isso, cara, não é para nós, cara. É pra igreja, é É. pra Deus, velho. É A muito gente tem um. legal porque as pessoas, elas às vezes partem, né? Às vezes parte do pressuposto de que o que a gente tá falando é muito técnico, quer se Não é aparecer e bem. tal. Mas se a gente for pra Bíblia, né? Vamos pra Bíblia e Opa, olhar pra Davi, né? Então, é, cara, eu fico pensando, por exemplo, se Davi tocasse o seu instrumento mais ou menos, com certeza, da mesma maneira, o espírito mal sairia de Saul por causa da unção de Davi. sim, sim, Só que sim. dificilmente Davi seria convidado por Saul para ser, se ele tocasse o seu instrumento mal. Porque a Uma Bíblia das diz que exigências foi. exatamente porque quando a Bíblia diz que quando Saul está procurando alguém, ele fala: tem alguém que toca bem um instrumento para que esse espírito Exato. possa. E o servo de Saul fala: tem um menino na casa de Jessé que é bom no seu instrumento, né? Tá vendo? Então isso faz muita diferença, cara. E a gente não tá falando de ser bom no nível do outro, né? A gente tá Exato. falando em você ser bom no melhor que você tem, que é exatamente isso que você tá falando, né? E essas coisas assim, eu viajo, eu amo a Bíblia, cara. Será que quando ele tava. Ele aprendeu a harpa um dia pro outro? Ah, vamos me chamar hoje, Deus do capacitou ele. Cara, eu acho que Não, houve uma dedicação para ele. Será que quando ele tava sim. ali, né, na sua harpinha, Uhum. dedicando, aprendendo, tirando ali, pá. Será que ele imaginava um dia que ele ia ser um rei, através dessa qualidade dele? Uhum. Procure alguém que toque bem. O Exato, que cara. chamou ele foi o cara tocar bem, cara. É É o lógico, propósito, porque velho. É o pro rei, propósito, cara. porque se a gente partir do pressuposto, por exemplo, pro rei, no caso ali pro rei Saul, ele não tinha um cozinheiro mais ou menos, ele não tinha Sim, um mordomo mais ou menos, um copeiro mais ou menos. O rei, ele queria sempre os melhores, né? é uma das reivindicações, Exata, exigências. exatamente. Então, tipo assim, e a gente faz hoje pro rei dos reis, né, cara? A Cara, você gente chegou no faz, ponto. a gente faz hoje pro rei dos reis. Então, como eu não posso dar o meu melhor, como eu não posso. Cara, que, nossa, mano, Cara, eu vou sensacional. tocar agora. Então, será que a motivação, talvez, para nós que estamos na mesa de som, para quem que nós estamos fazendo, será? Qual que é a motivação do nosso coração? Sim. Será que talvez a gente não estamos fazendo o nosso
melhor, porque a motivação do nosso coração talvez não esteja voltado que é para Deus. Uau. Porque a partir do momento, velho, que a motivação do nosso coração, nossa, vai nessa direção, Binho, cara, Cara, você muda já tudo, sentiu? Binho. Eu acho que, tipo assim, talvez alguém já que fica ali. Bom, não quero ser. é, Isso é polêmico demais. não quero ser polêmico, né? Não é essa palavra, mas, por exemplo, o cara que cuida do som, o cara que faz o irmão da mesa, né? Teoricamente, ele não é visto, né? Que bom. Na plataforma, né? E você já se pegou, ou você já conheceu histórias de se pegar com um sentimento de competitividade? Por, cara, eu não apareço, eu tô aqui fazendo algo para eles aparecer. Porque eu sei que isso pode acontecer, né? Pode ter esse sentimento, né? De, às vezes, a pessoa ela tá lá atrás e ela acha que ela talvez você não tenha isso porque você falou que você se sente muito parte, já parte do seu coração, isso é muito lindo, mas eu acredito que para o cara chegar nesse lugar, às vezes passa por esses processos, né? De entender e ter essas dúvidas, né? Sim. Queira ou não queira, né, Binho? O homem, assim, o coração do homem é enganoso, né, Sim. velho? E vem essas, entre aspas, nós, assim, tanto música como texto, como a gente vai aprendendo, vem, entre aspas, uma certa, como é que vai falar? Se achar o cara. Hum, Isso, se a gente não se policiar, Binho, é onde vai nos pegar e é onde que vai ser a nossa queda. hum, Realmente, isso acontece com nós. Cara, nós somos homens. Acontece quando a gente se encontra com alguma pessoa que talvez a gente tá ensinando, tá fazendo alguma coisa. Isso vem no nosso coração de talvez aquela, né? uhum, Mas a gente sempre voltar a isso, cara. Quando começa isso, eu não vou ser mentiroso se eu falar que eu nunca senti. A gente sente, mas a gente tem que sim, lembrar o seguinte, cara. É Deus que me capacitou, cara. Eu tenho total convicção. Eu acho que é por isso que Deus, que entre aspas, talvez, com não vou falar que certeza. Deus não deixou, porque isso aí, lógico que não, lógico, se eu me dedicasse mais da mesma maneira que eu me dediquei pro som, talvez eu aprenderia a fazer uns 4 acordezinhos e já tocaria alguma Uhum, música. uhum, Eu não vou jogar isso pra Deus. Mas sim, isso é aquele espinho na carne, cara, eu não, da minha parte eu não uhum, consigo. Então sempre tenho que me vigiar, eu tenho que me policiar nessa parte da, entre aspas, isso, né? E para não cair nesse medo. Mas a competição, Binho, essas coisas, a gente já vê muita gente que talvez queira entrar na mesa, queira, e talvez sente isso, né? Mas aqui somos os primeiros a chegar, os últimos a saírem, os que faz né, o trabalho talvez que ninguém vê. uhum, E, entre aspas, isso é legal, porque dá uma filtrada na motivação do coração da pessoa. Não sei se é uhum. porque eu veio Deus da época das crianças, criança também é um ministério que não Sim, aparece. verdade, cara. Minha esposa É um faz parte do ministério que ministério. ela faz, cara, ela tá Faz. no melhor lugar, melhor que o seu lugar. Legal, cara. Brincadeira, cada um no Eu seu lugar. acredito, eu acredito. Cada um no seu lugar. Porque é isso. Chama ela pra fazer essa live do departamento infantil, cara. Cara, é bom demais, cara, essa parte de Cara, criança. eu quero Um tema pra fazer sobre você, ó. louvor, Chama. cara, de Cara. infantil, eu quero Binho, fazer. já que você entrou, não sei se vai ter a ver, deixa eu rapidão com um testemunho. Teve uma vez que eu tava Com certeza, no, tá livre aí. no, dando aula para as crianças. E criança, eu dessa maneira de me conversar, chegou uma criança e falou assim: Ô tio, posso fazer uma pergunta? Como é que é feito esse negócio de batismo do Espírito Santo? Eu procurei no YouTube, eu não consegui achar, como é que funciona? Aí eu falei: sério, vocês têm esse desejo? Quero, ministrei, expliquei um pouquinho para eles como é que era e Uhum. soltei um louvor. E Cara, começamos a adorar. Binho, foram batizados no Espírito Santo sem ter que colocar a mão, sem ter que gritar. O própria adoração no louvor e a entrega delas, as crianças foram uau, cara. batizadas. Nossa, Como que o sensacional. louvor. Tá vendo? Então, essa Uhum. liberdade que você vê. Mas voltando pro nosso, deixa isso Aham. aí pra sua esposa. Né? Essa parte, né, é bem interessante, né, mano? Nem lembro o que Sim. tava falando também, não. Eu viajo, eu sou até TDAH igual Não, você, com dois TDzão aqui. é assim mesmo. Eu também não lembro, cara, o que é que nós tava falando. Meu Deus, o que nós tava falando Ajuda aí, aí, gente? galera. Ajuda aí. Ajuda aí, Márcio. O que a gente tava falando, Márcio? Você quer dois TD aqui? Bom, até nós lembrar, Vamos lá, Minho. fala um pouquinho do curso. Se você fez curso, você estudou, Boa. como que é?
Cadê o Luquinha? Eu fiz curso, Luquinha. É uma piadinha interna que nós temos aí. Luquinha, e aquele curso? Foi assim, Binho. No começo, realmente, para mim poder fazer curso, primeiro busca. Hoje em dia, ao contrário de muito tempo atrás, talvez isso até na música, você tem tudo na internet. Porém, você tem que saber filtrar. Você tem que saber filtrar as informações boas. E quando você começa a fazer essa filtragem, você começa aí. Só que a maneira que eu, do meu parte de estudo, vou começar do começo, foi conversando com vocês, músicos. Isso foi É. abrindo. Eu escutando a dificuldade de vocês, o que vocês queriam e não conseguiam, o que vocês queriam expressar, isso foi me dando uma palavrinha. Eu queria isso. Cara, eu passava a semana inteira estudando aquele tema. Ficava o dia inteiro estudando Entendi. aquele tema. E isso me levava para outro, até que chegou um ponto que eu falei, realmente, eu preciso fazer curso. Eu fiz curso de mixagem, eu fiz só com o Luquinhas e com o Cássio. Eles são Hum, ótimos professores de mixagem, né? Mas Luquinha é ele diferenciado. é 10. Ele é Vou fora da fazer uma caixa, live né? aqui, Luquinha, ó. Vou fazer uma Cara, live, hein? chama. Mas manda ele vir com óculos preto, porque com óculos preto ele tem mais unção, hein? Do Eita, que com transparente. aí demorou, hein? Aí- Daí eu comecei a entrar nessa parte de experiência conversando com o músico, e isso abriu muito a minha mente. Só que Uhum. chega um ponto que o próprio músico, igual você falou, você tem certa dificuldade de poder me falar o que é. Aí eu comecei a fazer curso. Essas maiorias de curso que eu fiz, foi tudo online. Hoje em dia, essa praticidade online. Hum, E na internet tem muito, muito, mas muito mesmo, cara. Desde que você filtra as informações e pessoas que realmente você vê que é aquilo que você está procurando. Aí eu uhum. fiz um curso, mas o que me chamou muita atenção foi aquilo que a gente faz no começo. É sobre instalação de sistema, otimização, alinhamento. E o áudio, Binho, me remeteu a conhecer pessoas maravilhosas, cara. Pessoas muito inteligentes, que Que abriu a nossa legal. mente, né, nessa parte das igrejas. E eu vejo que tem muita gente boa na igreja que está disposta a ajudar. Cara, pra você Hum, ter ideia, eu mando mensagem para eu nunca vi essa só, mas a gente manda mensagem, eles nos ajudam, cara. que E legal, isso cara. abriu. Então, o curso que eu fiz mesmo foi, acho que um de otimização de sistema e alinhamento, e o resto foi durante a semana no YouTube, experiência do dia a dia e não se conformar como foi o culto da semana passada, né? E, Interessante. mas a maior, gente, a dica maior que eu dou para vocês, escuta os músicos. É eles que vão te Isso ensinar o que aí, vocês querem. eita, isso aí. Cara, mas isso é verdade, cara. É vocês. Vocês talvez não vão saber como fazer, mas vocês vão saber o que é. É a melhor coisa, escuta o músico. Muito bom, cara. Muito bom mesmo, mano. Cara, é muito, foi muito legal, cara. Foi Ah, Binho. muito legal. Eu ficaria o dia todo aqui, mas você tem seus compromissos, né, Binho? Não, eu também ficaria. Eu gosto sempre de deixar livre, sabe? Assim, ficar batendo papo. Olha É muito bom. só, já Só foi quase uma hora e que, meia, velho. caramba, é verdade. Bom, eu sempre deixo uma perguntinha Ai, Jesus. pro final, né? Sempre deixo uma pergunta porque é, para deixar para terminar assim, né, ou partir pro final com um entendimento maior e geral, né, do que a gente falou, né? Uhum. Então, bom, eu fui anotando o que a gente conversou, cara, e tudo aquilo que a gente conversou, bom, a gente falou que tá ligado ao relacionamento, né? Tudo, Tá tudo. ligado a ter comunhão, a ter contato, a um ouvir Tudo, o velho. outro, né? Sim. Mas eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre o relacionamento nosso com Deus, né? Como Boa. que, por exemplo, você é uma pessoa que eu vejo que tem entendimento da Bíblia, que não é só música, né? Não é só música, né? E eu confesso que a maioria da galera que eu conheço, né, seja no Japão ou no Brasil, é difícil de encontrar para o músico, é difícil. Eu digo músico, músico de verdade, né? O cara que gosta de estudar o instrumento, né? Sim. É difícil de encontrar esse equilíbrio nas duas coisas, né? Dele ter realmente uma leitura bíblica,
Porque tem dia que você acorda e você não quer ler, né? Agora, todo dia você acorda querendo tocar, né? Você pega o violão, você pega... É difícil você... Mas como esse relacionamento com Deus, ele faz diferença no relacionamento depois com o seu próximo, né? Isso é algo que tem martelado muito aqui nas lives, principalmente no meu coração, como que isso faz diferença. Eu queria que você falasse um pouco sobre o processo seu, cara, com Jesus, né? E a maneira que você percebe no andamento do culto. Era sobre isso que eu queria falar, né? Você percebe que o seu relacionamento com Jesus faz diferença na sua maneira de cuidar do som, de, de entender o irmão. Como é que você vê isso aí? Olha, Binho, por mais que algumas pessoas consideram assim, áudio é áudio, né? Uhum. É algo técnico, é o frio. Se a gente for olhar somente para o lado, né? Realmente áudio é áudio. Técnica é técnica, fio é fio, Uhum. né? Teclado, teclado. Mas eu vejo que quando a gente está na igreja fazendo louvor ou a parte tem algo diferente, porque isso tem um propósito, que é transformar vidas, cara. Que é resgatar vidas, salvar vidas. Esse é o propósito principal. Esse é o único propósito, cara. Que nós estamos ali todo domingo, nós estamos durante a semana nos relacionamento. E eu vejo assim, né, Binho, igual você faz o ADM, direcionando os músicos, a parte técnica, como fazer. O Espírito Santo também nos condiciona dessa mesma maneira, cara. Eu vejo que se nós não tivermos esse relacionamento durante a semana, de intimidade com o Senhor, né, mesmo orando, buscando o Senhor, cara, não espera que no domingo você vai ter assim, ligou, puf, opa, estamos zeradinhos. Não vai ter, Binho, não vai, cara. Ó. Deus atua, realmente, ele tem um propósito, ele vai atuar, claro, independente da nossa falta de vontade, ou talvez pela nossa irresponsabilidade, ou falta de dedicação. Deus é Deus, cara. Mas você vai perder a oportunidade de ser usado por ele, velho. E quando você sente aquela assim, cara, eu senti Deus falar comigo e eu obedeci o comando dele, e isso houve ali, o cara, olha, realmente ali, né? Então eu já percebi assim, tem vezes no culto, Binho, que às vezes as pessoas estão meio sonolentas e tudo, e eu já ouvi clara a voz de Deus assim no meu coração. Aumenta um pouco o som para as pessoas despertarem, porque agora eu vou falar com aquela pessoa. Cara, e eu Caramba! falei, será? Mas tá bom, vamos Uhum. aumentar. Depois o pastor me chama a atenção, qualquer coisa. Né? Aumentei. Sabe a pessoa quando levanta assim e ela começa a escutar a palavra? E depois você vê ela Uau, no cara. apelo, velho? Cara, Caramba, mano. mas isso, claro, realmente é intimidade com o Senhor, cara, você ter ouvido. Então, Hum. a gente vê que muitas vezes. Será que Deus não podia ir lá e dar um cutucão nele lá? Sim, Poderia. sim. Se eu não obedecesse a voz do Senhor, alguém poderia, uma criança gritar. Deus é Deus, cara. Ele comanda o culto. Uhum. Ele cumpriria o propósito? Sim. Eu não tenho dúvida, sim. Uhum. Mas eu ia perder essa oportunidade de contar isso aqui pra você, cara. Verdade, cara. Que louco, mano. Então, cara, a gente temos que ter essa intimidade, né, com Deus. Temos que estar muito atento à parte técnica, sim. Porém, existe um propósito. E é Deus. Eu costumo falar assim que a gente fez um culto, cara, que eu fiquei fazendo som no PA dessa vez, e eu ouvindo, cara, aquele som. Falei, velho, eu larguei o iPad, falei, eu não tenho capacidade para fazer esse som. Tá muito bonito, cara. Eu falei, eu reconheço o Senhor. É o Senhor. Só que aí depois eu fui conversando com o Senhor e eu fui lembrando. Ele foi me vindo assim, faz isso. Efeitos que eu nunca usei naquela nossa mesa, eu Uau, usei nesse. Você não faz isso, cara. que Usar algo que você louco. nunca usou. Uhum. Você não faz isso. Você vai usar um efeito do seu teclado que você nunca usou no meio do culto geral, velho? Difícil, né? Não usa. E eu fui usando, falando, Deus, amém, vamos lá. Só que na hora, assim, você vai achando que é coisa da sua cabeça. E depois o Senhor vai mostrando, olha, olha, olha. Pergunta se eu lembro o que eu fiz, Binho. Eu não lembro, cara. Mas Que depois, louco, ouvindo o cara. resultado, por quê? Porque, entre aspas, assim, eu sabia onde estava esse efeito, eu sabia como utilizar, porque Uhum. houve um estudo meu antes. O Senhor só vai nos usar naquilo que a gente se dedicou e a gente conhece. É Ele vai usar verdade. nessa área.
né? Para mim aumentar o volume, eu tenho que saber aumentar o volume. Uhum. Para mim chegar nessa página de usar esse efeito, porque, né, já tinha experimentado eu sozinho, mas no ao vivo a gente nunca vai fazer isso. E usamos. Cara, eu largava assim e falava assim, gente, que é isso? Que som é esse, cara? Mas o senhor foi mostrando, lembra? Isso. Aí, realmente, senhor, não fui eu. Não fui eu, foi o Cara, que Senhor, louco. cara. Que Então, legal. é totalmente, cara, ouvir a voz do Senhor depois que você tem um relacionamento com Ele. Né? E estudar, tá? Não pensa que o Senhor vai te. Pode ser que aconteça? Pode, cara. Né? Sim. Deus Descer pode fazer maná do tudo. céu? Desceu naquela época. Uhum. Hoje em dia, será que o Senhor ia usar de novo essa técnica de descer maná do céu? Se tem aí o trabalho segunda-feira para nós trabalhar e comprar bebê? Uhum. Né? O seu É. instrumento tá aí para você desfrutar desses milhões de efeitos que você tem, timbres aí maravilhosos. Sabe que o senhor falou, uai, ele teve tempo, ele preferiu ficar fazendo uma live com o Elton do que estudar. Hum, é. Então o Senhor vai nos usar naquilo que a gente já estudou e aprendeu. E ouvir a Deus, porque vai nessa que dá certo, cara. Cara, que legal. Mano, e pra gente partir pro fim, eu lembro que a Oxe. gente tava conversando um dia, e você falou algo sobre a preferência, né, de equipamento, né? O que melhor comprar primeiro. Você lembra que a gente tava conversando? Ah, sim, E isso sim, a sim, gente não sim. pode sair sem falar isso, cara. Você Isso é gostou, muito né, cara? legal. Que é algo muito legal. Porque eu lembro que era assunto sobre a mesa de som e tal. Uhum. E, e eu lembro que você falou, cara, se eu for dar um conselho, compra PA e microfone. Foi isso, né? E fala um Exato. pouco, cara, sobre isso. Tipo, alguém que vai investir ou uma igreja que está pensando em trocar o equipamento, como começar? Partir de onde? Boa, Binho, boa, Binho. Vamos lá, Binho. Primeira coisa é aquilo que eu tinha dito. Você só pode trocar equipamento quando você já extraiu o máximo do que você já tem. Caso Uhum. contrário, não gasta dinheiro. Compra um coxinha para os músicos que vai ser melhor. Número dois. Cara, para nós que mexemos na mesa, chega a ser, entre aspas, vaidade, aquelas mesas enormes, Hum, aquelas várias luzes coloridas. Tem 300 botões, mas o irmão só sabe mexer em três. o multi, o volume e desligar. Só, só. E o resto fica lá. Mas, cara, a mesa não faz som. A mesa são Hum, recursos para te facilitar fazer mixagem, facilitar fazer coisas que talvez o músico, o técnico de som não tem. Porém, quem capta o som é microfone, é instrumento. Essa hum, captação vai para a mesa fazer. Então, se o som já vem ruim de lá, velho, cara, a mesa não faz entendi. milagre, cara. Milagre é Jesus. Não faz. Então, eu, Ao nada. oh, Nara, eu, no meu caso, se fosse primeira coisa, igual a gente foi lá no Ministério Japonês, lá, a primeira coisa que a gente fez, não, a gente não vai comprar nada. Vamos usar o que nós temos aqui. E demos uma melhorada lá. É mesa, microfone, que são as pontas. É a captação, para captar esse som legal. A Uhum. mesa, tem diferença? Claro, cara. Você comprar uma mesa de 3 milhões e uma mesa de 300, lógico que vai ter Sim. diferença. Mas Deus que o som venha bom e o técnico esteja capaz e tenha experiência para usar essa mesa. Senão é à toa, velho. Hum, Então, antes de interessante, comprar um cara. investimento muito grande de mesa, a gente temos que fazer capacitar esse. Você já sabe usar a sua mesa 100%, irmão da mesa? Ainda não, então aprende. Hum, Depois você vai comprar. E nas caixas de som. Porque não adianta, cara, a gente fazer, captar o seu teclado. Cara, como é que o cara vai falar que o seu teclado tem um timbre feio? Ah, tá saindo um timbre feio lá no PA. Cara, como é que a gente vai falar que o seu teclado é feio? Não tem como, é as caixas. Então é onde capta e hum, onde reproduz, as pontas. interessante, Para cara. mim, esse é o primeiro, é a coisa mais importante. Mas antes, tá, gente, quem está assistindo essa live ou for assistir, Uhum. antes de comprar qualquer coisa, extraia 100% do equipamento que você tem. O melhor equipamento é o que você tem hoje. E só compra equipamentos que você realmente está necessitado no projeto. E uma dica para o pastor. Quando você for montar o seu som, 5 minutinhos, uma dica dessa que é muito Com importante, Binho. Deixa eu certeza, dar essa demorou. dica. Vai lá. Pastores, quando vocês forem arrumar o seu templo, coisa, a maioria aqui no Japão compra e depois vai reformar. Chegou na hora do acabamento, chama um técnico, chama alguém profissional, alguém, para que
o acabamento, o revestimento já seja pensado no som. Porque você vai fazer uma coisa bonita, bonito, pá, show bonito, cadeiras bonitas, mas as pessoas que vão sentar ali vão ouvir o som ruim, gente. Elas vão sair dali, não vão falar assim, o som estava ruim, tinha muita reverberância, tinha muito isso. Não vão pensar isso, eles não entendem. Eles só vão falar assim, nossa, eu não quero voltar nesse local, não. Me deu cacete. É isso que eles vão pensar. Então, se na hora do acabamento chegou, terminou, agora a gente vai pensar no acabamento, talvez vamos lá, um forro de parede, você paga, vai, em Japão, 10 mil ienes, um exemplo. Se você adquirir, por exemplo, de 15 mil ienes, você já vai pensando no som, para ter tratamento acústico, para ter essas coisas. Você não pensou nisso, você vai comprar um de 10. Depois você vai ter que comprar um mais de 15. Você gastou 25, velho. E outra. Porque a ambiência confortável também ajuda, né? A igreja. Ô, louco, velho. Ô, louco, velho. Se te dá... Você sabe, né, cara? Um ar-condicionado gostoso, um som, você ouvindo com nitidez, não te irritando o som, te traz um conforto para que o seu coração... Cara, isso pode ser que algumas pessoas acham que é viagem, mas não é, Binho. É porque as pessoas não entendem isso, mas isso te traz um prazer para que você possa ouvir e falar, cara, que lugar legal. Eu sei, eu creio, é o Espírito Santo de Deus que te traz esse... A presença de Deus, eu sei. Mas eu sei também que a gente podemos proporcionar algo. Por exemplo, eu vou na sua casa cheio de Deus, mas que a sua esposa não esteja ouvindo, né? Tá uma bagunça danada, a gente fala, mas a gente chega na casa tudo organizado, tudo bonitinho, igual é a sua casa, realmente nunca fui, mas eu tenho certeza que, cara, você já entra a presença de Deus e tudo organizado, e onde é a presença de Deus, há essa organização. Então, pastores, chame esses e a parte de som. Não compre equipamento que você viu no YouTube, naquele ambiente. A sua igreja não é aquele ambiente. O que determina que equipamento você vai comprar é a sala, é o tamanho da sua sala, o material, o público que você... Isso que determina qual equipamento você vai comprar, qual a caixa, tudo. Não é qualquer caixa taco lá, não. Você vai gastar como se fosse muito dinheiro e não vai ficar bom. É a mesma coisa você comprar uma Ferrari e usar numa fazenda. Cada sala tem a sua caixa. Cada lugar tem o seu. E isso demanda um projeto. Faça um projeto. Vocês vão economizar muito dinheiro e o resultado vai ser excepcional. Cara, sensacional, mano. Muito 10. Chama o Binho, chama o Binho. Chama nada, chama o Elton aí. O cara, vocês estão vendo, gente, é diferenciado. O cara sabe o que tá falando. Ai, cara, Deus, obrigado, mano, pelo privilégio. Cara, uma honra estar acho contigo, que foi assim, uma aula para mim de aprendizado. Não só de técnica, né, de entender melhor, né, quando eu for tocar ali, entender melhor toda a questão de volume e tal, mas também de servir, né, uma aula de... dá para ver quando você fala, né, eu gosto muito quando a palavra diz que o Espírito, ele testifica, né, então dá para ver quando você fala que tudo que você está falando parte de um princípio de servir a igreja, né. E eu tenho certeza que quem conhece você parte do mesmo pensamento. E, cara, muito obrigado pelo privilégio, por você ter tirado um tempo aí para trocar uma ideia comigo aí, conversar. Isso é demais, Binho, isso é demais, cara. Foi demais, curti demais esse negócio. Foi demais, cara. Aí, ó, nem foi tão... Cara, 1h30, velho, Ali, você é louco! E tinha mais para falar, cara. Nós vamos marcar, vamos. A parte 2. Vamos marcar. Só das polêmicas, só das polêmicas. Ô, Jesus! Aí o pessoal que gostava de mim já é. Você vai conhecer um monte de gente que não vai gostar mais. Amém, Binho. Cara, bênção, que né? Deus possa continuar abençoando você e no seu ministério. Amém. Que Ele possa continuar multiplicando o dom, o tempo, que Ele possa multiplicar o seu conhecimento, né? Que o Espírito Santo ele traga estratégias em momentos de adversidades ali no momento, e que você consiga sempre, cara, ter esse coração adorador aí que a gente consegue ver que você tem, cara. Muito, muito legal mesmo. Amém. Binho, não para com essas lives não, velho. Continua. Amém, eu só tenho isso pra te dizer. Não para. Amém. Não para. Amém. Essas lives, elas têm... eu comecei, já
tinha um tempo já que eu queria fazer. Essa parte de louvor e adoração é uma área que eu sou, cara, fascinado. Eu estudo muito, eu leio, eu pesquiso, eu, Glória eu a Deus. gosto disso, né? E eu sei que, eu não sei se o Senhor me chamou para muitas coisas, mas eu sei que Ele me chamou para ensinar sobre adoração, cara. É, eu acho que Amém. eu acho que eu tenho muito isso no meu coração. E não tô falando isso com soberba, não, de eu sou o melhor, não. Não, É não, ensinar isso. exatamente, eu tô falando disso aqui, de ter um tempo com alguém que sabe mais que eu, e que a gente pode fazer perguntas e trocar ideias. Cara, se uma pessoa assistir isso aqui que a gente conversou hoje, e Oh, às vezes conseguir mudar alguma coisa na igreja dele, cara, eu já ganhei. É isso que Jesus pediu para mim fazer, sabe? amém, Então, amém. assim, a gente aqui em casa a gente ora por essas lives. As Glória a pessoas Deus. elas são pensadas, não são pessoas. Eu vou pegar fulano porque eu gosto, ou fulano porque faz parte do mesmo ministério, ou fulano porque tem muito seguidor. Não, essas lives elas são pensadas com pessoas que podem falar com autoridade, não só técnica, mas com autoridade diante de Deus também, sabe? Então, porque é fácil falar, né? Mas o testemunho é muito legal, porque o testemunho ele fala de algo que você viveu, né? Sim, sim. Então é sobre isso, cara. E fiquei muito feliz de você ter aceitado. Eu sei que foi um desafio para você, né? Ter Está sendo. participado, mas, cara, obrigado, mano, por Foi ter. um romper, Binho. Glória a Deus, cara. E não deixa isso, não. Esse tanto de conhecimento que você tem precisa ser passado, precisa ser transmitido mesmo. Tem muita gente precisando e, e às vezes não sabe buscar, não sabe resolver. Então, que Deus possa Sim, sim. dar um, dar um upgrade aí nas suas transmissões aí. Amém, Binho. Muito obrigado pela confiança, pelo convite. Igual você disse, foi um romper. Porque é a primeira live que eu faço na minha vida, Que cara. legal, Eu cara. travo, eu tava inseguro e o Binho me deu essa tranquilidade, mas eu só vim mesmo porque realmente o Senhor tá no nosso meio. Olha lá, minha esposa já Ó, falou que a quer dica pro esposa aí, ó. infantil. Vai. Irmã, é o melhor lugar que você está na igreja. Vai por mim, minha irmã. É o melhor lugar da igreja. Melhor que o lugar que eu vi. Brincadeira, cada um no seu local. Que Mas muito legal, obrigado pela cara. confiança, Binho. Muito Eu obrigado que mesmo, porque agradeço, se mano. sinto honrado pelo esse convite mesmo. Ter desconfiança, né? Foi E vamos demais. que vamos pra cima. Tamo aí, Vamos galera. pra cima, vamos pra cima. A pastora, ó, logo a pastora Sheila vai estar aqui, cara. Conversei É com mesmo? ela, conversei com ela. A Cara, gente vai falar sobre devocional, cara. eu posso falar que eu sou fã dela? Não posso, né? Eu amo Pode, muito pode ela. falar. Ela é demais, cara. Nossa, eu amo muito ela. Eu brinco Ela com vai ela estar aqui, que eu sou conversei fã com dela. ela. Ela vai falar sobre, Cara, não tem pessoa, sobre devocional. A gente vai conversar sobre não tem pessoa devocional melhor. no Não tem pessoa melhor. louvor e tal. São pessoas Que 10. assim, Binho, que Deus nos une com um propósito, que mostrar que somos corpo, cada É, um no seu, e se une tudo num local. Cara, fico feliz demais Deus estar te usando para isso, para estar unindo cada parte para que possa estar abençoando o povo de Deus, cara. amém, Deus mano. abençoe muito sua família e Amém. você, velho. Tamo junto. Obrigado, meu amigo. Deus É abençoe. nóis, mano. Vamos que vamos. Valeu, tchau, tchau. Beijão, meu querido. Tchau, tchau.